Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Agora, Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Hora Espírita, diálogos e esclarecimentos da luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem pelas ondas do rádio ou da internet. E é com a alegria de sempre que estamos aqui para darmos início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI, FEC, Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz um tema bastante instigante. Na verdade, uma reflexão que deveríamos fazer com mais frequência. O homem, ou a humanidade, depois do Mestre. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook. E nós alertamos o nosso ouvinte que o acompanhamento que a gente faz aqui ao vivo é pela live do Facebook da rádio. A gente compartilha lá na nossa página, mas ali a gente não acompanha ao vivo. Então, envie a sua participação aqui pela Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Acompanhe o programa também através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Mona Lisa, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona. Bom dia a todos. E o nosso querido amigo Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu sou Sandra Cúcera, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Olá, estamos de volta com o nosso programa Hora Espírita, hoje falando a respeito desse pós-natalício do Mestre. Durante todo esse mês de dezembro, os nossos programas foram dedicados ao Cristo, aniversariante do mês, como não poderia deixar de ser. Falamos sobre a sua natureza de espírito puro na primeira semana. Depois conversamos um pouco sobre as circunstâncias e símbolos do seu nascimento. E, por fim, sobre a mensagem do Natal. Ontem comemoramos mais um natalício do Mestre. Resta-nos por agora perguntar: o que será do homem ou da humanidade depois do Cristo? Como temos vivido nestes 2000 anos depois da sua passagem sobre a Terra? Como temos vivido hoje? Nos modificamos em acordo com o seu exemplo? Ou nos mantivemos no universo das nossas conveniências, entorpecidos pelas possibilidades do mundo? Precisamos pensar mais sobre isso, para que, como nos diz o benfeitor Emmanuel, a glória da cruz não se faça vã, para que a passagem do Cristo entre nós sobre a terra tenha valido a pena. E é sobre isso que, a partir de agora, a gente vai conversar com os nossos amigos. Então, para começar, a gente precisa entender, já que a gente está se propondo a fazer uma reflexão do homem depois da passagem do Mestre, né, o seu impacto, a gente precisa começar por pensar no antes, né? Como era a vida das pessoas antes do Cristo, para que depois, então, a gente possa falar sobre esse depois, né? Sobre as mudanças que ele nos deu ensejo. Tu podes nos ajudar, Ayrton? Então, Sandra, muitas pessoas, quando se fala em antes do Cristo, lembram bastante ali aquele período dos faraônico, lembram daquele momento do Cristo, mas existiam vários povos, né, que viviam em lugares diferentes desde muito tempo, né? A civilização egípcia data lá de uns 5.000 anos antes de Cristo, então tem todas as dinastias egípcias. Tem o período grego também, que tem também várias dinastias, ou por períodos, e que nada mais era do que famílias que governavam, passavam o comando de geração em geração, e aquilo ficava 150, 200, 500 anos, e evidentemente que os costumes muitas vezes continuavam também. Então, nesses povos todos, claro, sempre existiu pessoas boas, né? Mas ainda mesmo naquela época, os que podíamos dizer que eram pessoas boas, ainda tínhamos a predominância de muitos costumes, muitos hábitos ainda primitivos, podemos dizer, as guerras, a escravização. Veja que Moisés, 1.400 anos antes de Cristo, libertou o povo, né, da escravidão. Levou, então veja que ele, daí 1.400 anos de Cristo, já teve a condução de Moisés para aquele povo. Já teve uma outra condução também, um ponto de vista diferente. Mas, até pelo próprio passado que se vinha, né, ainda a lei do mais forte, o materialismo, né, veja aqueles templos faraônicos e na própria Roma, aquilo era demonstração de poder, demonstração de que resolvia, de que mandava e obedecia quem tinha juízo, né, como a gente costuma dizer hoje. Ainda veio o período de Moisés, que também tirou o povo do Egito, mas um povo que ele mesmo criou o Decálogo, né, tem toda a história, né, do Decálogo de Moisés, a lei divina, mas tinha a lei de Moisés. Moisés também foi um legislador, para tentar já botar um pouquinho mais de ordem, para tentar já melhorar um pouco aquela relação das pessoas, mas ainda, claro, evidente, muito distante daquilo que depois veio Jesus e colocou. Então, todo
um período antes de Cristo de muitas guerras, de muita opressão, de muito conflito, promiscuidade, materialismo, enfim, esta era a realidade que mais predominava, né? Mais forte, quem podia mais e assim por diante. Então, realmente, uma situação que nós hoje olhando, né, o que a gente vive, a gente olha para trás, nossa, era muito, muito, muito distante daquilo que a gente tem hoje, principalmente nos termos práticos. Hoje a gente tem entendimento, tem algumas coisas aí que a gente vai falar depois, mas esse período todo, antes do Cristo, que a gente, né, que a história nos traz, é isso. E aí então vem Jesus. E a gente pode ver, né, Ayrton, que algumas das coisas que tu comentaste, como guerras, a escravidão, materialismo, nós ainda vemos hoje. Isso, com certeza. Mas talvez a diferença é que hoje nós ficamos chocados. E antes isso era normal. Era prática normal, era moral, né? Porque a moral é uma coisa que ela varia de acordo com os povos, né? Aí se a gente for pensar em ética, porque são dois termos muito parecidos, né? A ética é aquilo que de maior contexto, né? E que tende para a lei divina. Mas, enfim, em alguns povos hoje é lícito e é moral você ter 3, 4 esposas, né? Em outros isso não é moral. A diferença entre permissões, né? Exatamente. Então, hoje a gente pode ver assim que as coisas estão vindo muito à luz, né? Hoje nós percebemos uma injustiça e nós realmente nos indignamos com aquilo. Algo mudou. E a gente vai conversar sobre Justamente isso, sobre né? Ao longo de todo o nosso programa. Muito bem. Então, diante desse cenário, né, que o Ayrton já estava começando ali, então veio Cristo, diz ele, né? Veio Cristo. Então, a gente pergunta, qual foi o impacto, Mona, da sua passagem entre as criaturas? Falamos da sua vinda, da sua vida e da sua morte. Nós sabemos que essas questões dariam um seminário, né, Mona? Com certeza. Mas, assim, em breve análise, o que nós podemos dizer ao nosso ouvinte a respeito disso, Mona? Então, na época, todo o povo esperava um Salvador, né? Isso já está no Velho Testamento, várias profecias que viria um rei, né? E na época, como o Ayrton falou, os costumes, rei, palácio, rainha, todo mundo esperava que viesse um rei num palácio. Seguindo a regra. Exatamente, mas veio Jesus. Jesus numa manjedoura, simples e humilde. Aí começa a primeira lição do Cristo, né? Que o evangelho que depois ele vem trazer é para os humildes, para os simples, né? Para todo o povo. Então nasce Jesus no meio dessa desse conturbado povo que era politeísta, que defendia várias coisas, que era olho por olho, dente por dente. Tinha o decálogo, mas ainda o povo era muito duro, rude. Então vem esse ser iluminado que só com sua presença moral irradiava, né? Filho de um carpinteiro, de uma mulher muito sábia, né? Que aos 12 anos surpreendeu até o pai e a mãe falando com os sacerdotes no templo. E o que mais impressiona no Cristo é que em 3 anos ele modificou toda a nossa história. Por quê? Só com a palavra, só com demonstração do amor. Ele não tinha um exército, uma arma, não escreveu nada, mas só com a sua presença física aqui, nosso planeta, demonstrando para os mais simples, para os mais humildes, o seu evangelho, né? Ele transformou a humanidade. E lá no Boa Nova, no capítulo 3, onde ele começa as pregações, tem Boa Nova para os nossos ouvintes. Eu vou explicar o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro, gente, nos remete à psicosfera espiritual e física da época. É incrível. Quem puder ler, é para estudar profundamente. Mas no capítulo 3, tem uma pessoa muito importante, um sacerdote, que mais tarde se torna um juiz bem implacável, que é Anã. Ele pergunta para Jesus: Galileu, o que tu faz na cidade? E ele diz: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, ele diz. Né? Que é esse reino de Deus? Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E ele fica assim, o juiz, mas
Tu conta com quem? Tu tem arma, tu tem exército? Como é que tu vai construir isso? Né? Da onde vai vir as pessoas? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E foi isso que o Cristo fez. Ele lançou o evangelho e ele tinha absoluta certeza que um dia, e ele tem ainda, que a terra um dia vai virar céu. Mas é uma caminhada muito longa, né? Então o povo na época não entendeu Cristo. Quem entendeu, imagina, Bartolomeu, que era um que conviveu com Jesus, ele ainda dizia assim, Cristo, eu sei que as tuas pregações nos remetem para um futuro promissor, mas eu ainda sou triste, eu ainda não compreendo como as coisas acontecem, né? Então o povo ainda na época, Jesus veio trazer a mensagem de amor e de verdade, mas em forma de parábolas, de exemplificação, porque o povo ainda era rude, não é verdade? Quando Nicodemos, né, fala, mestre, falas as coisas que é de Deus, mas como pode o homem nascer de novo? Como pode entrar no ventre da sua mãe? Então, a diferença entre o entendimento e o que ele falava. Exatamente. Estava bem distante, não é verdade? Então, Jesus é o ser mais iluminado. Veja que ele veio, andou 3 anos pregando, exemplificando, amando, sem usar da violência, só com a irradiação do amor e da palavra. E transformou a nossa história em antes e depois de Cristo. Sabe, Mona, que disso que você falou, tem 2 coisas que me tocam muito. Primeiro, eu tenho refletido muito sobre isso, tu falaste da forma como ele nasceu na manjedoura, né? E aí o Ayrton antes falou sobre os poderosos do mundo. Uhum. E aí eu fico pensando nesse contraste, e eu tenho refletido assim que Jesus, ele escolheu nascer ao nosso lado. Uhum. O quanto profundo é isso? Porque todos esperavam, e tu também falaste sobre isso, um Messias guerreiro, um Messias poderoso, um Messias que iria nascer no berço de ouro. Por isso que o despertar foi paulatino. Porque as pessoas não olhavam para o Cristo e percebiam este é o Messias. Porque tinha um outro ideal de Messias. Exatamente. Achava que ele vinha libertar um povo. Exato. A exemplo de Judas, que amava Jesus. Exato. Judas amava Jesus. Só que ele achava que Jesus era muito bonzinho. Como é que nós vamos fazer uma guerra, dominar tudo, se Jesus é muito bonzinho? Então ele deu uma mãozinha, mas depois... O rei não combinava com aquilo. Ainda estava preso na forma de domínio que o mundo conhecia da época. Que eram as guerras. Exatamente. Mas isso dele ter nascido ao nosso lado nos leva a refletirmos que ele veio nos convidar a subir com ele. Olha que coisa mais linda isso. Ele não veio cheio de poderes, investido do poder humano para impor algo, para constranger consciências. Veio simples. Ele veio simples, escondido na palha, ao nosso lado, para caminhar conosco e nos mostrar como fazer esse caminho sem nada daquilo que os homens consideram importante, que são as posses, que é a riqueza, que são as condições de berço. Então ele nos mostra que basta nascer e basta estar sintonizado com Deus. As frases de Jesus assim eram extremamente, quando você fala extremamente impactantes. Por quê? Porque uma que as pessoas não conseguiam entender, então ficava, né, com aquela... Não entendia até por causa do costume da época, era tão enraizado aquele costume. Sim, olha só, amar os vossos inimigos. Como é que eu vou amar meu inimigo? Mas inimigos a gente tem que matar o inimigo. Exatamente, era a ideia da época. Fora de propósito esse convite, então, chega alguém assim, se dizendo que vai ser rei, diz assim, para nós amar os inimigos, onde que já se viu isso? Deve ser, né? Guardar tesouro no céu. Como é que a gente guarda tesouro no céu? Tesouro no céu. Se vivemos numa vida muito difícil, o povo, né? Inclusive Jesus não tinha religião, o povo que ele veio, que ele esteve presente lá, né? Se afinava. Nascer de novo. Mas como isso, né? Então, assim, ó, ele realmente mexeu com, assim, alguns princípios da época. Os pilares, né? Exatamente, pilares. E ele veio e disse assim, calma, gente, não é assim. Existem muitas outras coisas, mas aí... Isso que em 3 anos, ele fez o que ele fez. Ele deixou toda a sua mensagem, como vocês já colocaram. Então, assim, os ensinamentos, o exemplo dele, né? O exemplo. E conveniências que ainda são de hoje, né? A gente ainda precisa... E como não há dúvida. E como Jesus chegou
ele partiu esplendidamente, né? Passando por tudo que ele passou e perdoando, né? Perdoai porque eles não sabem o que faz. Sim, ele né? na cruz ainda nos legou lições preciosas. Então, amigos, nós pedimos licença só um minutinho para a gente ler aqui, destacar a participação do nosso ouvinte. E a gente fica muito feliz de ver que nós temos ouvintes, por exemplo, o Ronan Garcia, que nos acompanha lá de Goiânia. Então, um grande abraço ao pessoal de Goiânia, de Goiás, um Feliz Natal para todos. O Natal foi ontem de convenção, porque, na verdade, o Natal é todo dia, né? Cristo deve encontrar morada, nosso coração deve se fazer manjedoura para que ele nasça e permaneça todos os dias. A nossa amiga Lia, que todas as semanas está aqui conosco, um abraço, Lia, ela nos dá bom dia. Marisa Marini também, Evanete Bittencourt, assistindo de Concórdia, ouvindo pela primeira vez. Oi, Evanete, bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Um Feliz Natal, um grande abraço para ti, Evanete. Nosso amigo Marcelo Detone, seu Nelson de Souza, que toda semana está aqui conosco, Marinês, Clenir Rosália, William Costela, Alisandra Cancian, Juleide Matiello, Neide Sergioli, de Alto Paraná, Paulo Santos, Dirce, Marcos Anete, Sônia Maria, Neide Maria, Graciela. A gente pede licença para ler os nomes, porque assim é tão gratificante tê-los conosco que a gente quer fazer a menção. Graciela, João Dias. O João Dias sempre está conosco, nosso ouvinte fiel. Feliz Natal, João Dias. Gilvane, Deoclésio, Sandra Colette. Bom dia a todos e recebam o nosso forte abraço e o nosso desejo de um Natal todos os dias. Meus queridos, então, nós já discorremos durante esse mês sobre a missão do Cristo, né, nos programas que antecederam esse que hoje nós fazemos. Mas a gente precisa voltar a ela, ainda que rapidamente, né, porque a gente vai depois se aprofundar sobre esse depois, né? Então, a gente tem que recapitular essas questões basilares, porque a transformação do homem passa por compreender a vinda do Cristo. Então, você pode nos relembrar um pouquinho disso tudo, Ayrton, que a gente conversou, e sobre a missão do Mestre Jesus, por favor? Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é muito simples, Jesus. E depois eles complementam dizendo que Jesus foi o grande exemplo, olha só, de perfeição moral a que pode pretender a humanidade. Todos nós buscamos sermos melhores, termos condições, no geral, melhores, né? A vida, a família, tudo. Mas a gente muitas vezes busca e nem sabe atrás direito do que está. Não sabe o que realmente quer alcançar. Aí, evidentemente, que também fica difícil entender o como fazer para alcançar isso, essa paz que todos nós, lá no íntimo, a gente sabe que nós estamos até predestinados a isso. E aí, claro que isso gera muita dificuldade. Então, foi por isso, né, e num momento muito tumultuado também da humanidade, que veio Jesus, justamente para dar o exemplo. Por isso ele fez tudo da forma como ele fez. Por isso ele falou tudo aquilo que ele falou, exemplificou. Justamente para que as pessoas despertassem, né? E que de lá para cá, a gente vai falar logo em seguida, o quanto a gente despertou ou não. Então, esta é a grande missão dele. De vir e dizer assim, gente, tem um monte de equívoco aqui, vocês precisam fazer um pouquinho diferente as coisas para realmente vocês atingirem aquilo que vocês mesmos querem. Não é bem esse caminho, né? É esse aqui que eu vou vocês estão um tentar pouquinho ensinar. desviados do caminho. Então, nos ensinar sobre muitas coisas. E outro aspecto assim, ó, fundamental, a continuidade da vida. Acreditar na continuidade da vida, vida após a morte, já existia de muito tempo. Uhum. Muitas culturas tinham essa crença. Sim. Mas como é isso depois que ele veio e falou? Olha, o reino é assim.
E para a gente chegar lá, para a gente poder estar nesse reino, a gente precisa fazer assim. Então, esta missão de exemplificar, de esclarecer, de ensinar sobre a vida futura e sobre realmente mostrar, essa foi a grande missão de Jesus entre nós. Só a lição da imortalidade já bastaria assim, para a gente mudar toda a nossa vida, todo o nosso pensar. Porque a partir do momento que a gente percebe, sou imortal, sou um espírito imortal, a gente imediatamente já pensa, poxa vida, então o que eu fizer hoje vai ter um impacto vai ecoar sobre na o eternidade. amanhã. Né? Vai ecoar na eternidade, exatamente. Então, a gente precisa reformular toda a nossa forma de conduzir a vida. Né? E tu falaste ali sobre a crença que já existia, assim, ainda que não de uma maneira muito, muito clara sobre a imortalidade. Em Moisés a gente já encontra isso porque ele prescreveu a proibição de conversar com os mortos. Isso, né? exatamente. Então, se houve uma proibição é porque aquilo era uma realidade. Constatada. Havia a vida depois da morte. Só que era tudo ainda muito vago. E aí, com a ressurreição do Cristo, ele dá uma prova patente da imortalidade da alma. Né? Então, isso realmente é fantástico. E Cristo, como tu falaste, ele exemplificou tudo o que ele ensinou. E a gente sabe que o que arrasta são os exemplos. São os exemplos. E pelo fato dele não ter vindo lecionar e sim viver entre nós, isso Foi nos o que tocou o coração. E quando o coração é chamado ao aprendizado, ao lado da cognição, é aí que vira a chave. É aí que surte o efeito. Porque nós somos tocados naquele ponto transformador. E isso é maravilhoso na mensagem de Jesus. E seguindo nessa linha, Mona, Jesus, a gente está falando, ele exemplificou a vivência do ser humano integral, pleno. Ele apresentava essas virtudes da inteligência e do amor, que a gente estava comentando, no grau máximo. A sua mensagem simples e, ao mesmo tempo, inovadora, atravessou 2000 anos. E ainda não foi totalmente compreendida. Por quê, Mona? Essa pergunta, Sandra, é maravilhosa. E não sou eu que vou responder, é o próprio Cristo que vai responder. Novamente no livro Boa Nova, só que agora capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, onde ele conversa com Bartolomeu. Como eu falei, Bartolomeu era um discípulo que acreditava muito em Jesus, acreditava na Boa Nova, mas era triste, porque ele achava que a Boa Nova era para a vida futura. E Jesus diz para ele assim, Bartolomeu, tu achas que se eu não tivesse certeza absoluta da implantação da Boa Nova aqui eu teria vindo? Ele já começa a esclarecer, que ele tem certeza, né? Só que ele também esclarece indiretamente que isso vai demorar, por quê? E ele deixa a mensagem aqui para nós, ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra Jesus falando para Bartolomeu. A vida terrena é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O que é uma estrada prodigiosa? É um acontecimento maravilhoso diário que a gente tem oportunidade. Todos nós. Mas olha o que ele diz. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam jornadas mais ásperas. Em vistas dessas razões, observamos que os viajadores da Terra estão sempre desalentados, na obcecação da sua vontade própria, ferem a fronte com as pedras, cerram os olhos à realidade e vendam os olhos e cerram os ouvidos. Aqui ele está dizendo por que a gente atravanca a nossa marcha, por que a gente ainda não compreendeu totalmente o Evangelho, vai demorar, e ele tinha consciência disso. Por causa das nossas mazelas, as nossas cristalizações que a gente tem. E ele deixa claro aqui, quando ele fala na obcecação da sua vontade própria, que é um defeito que todos nós temos, que é o voluntarismo. A gente quer que a nossa vontade sempre prevaleça. Rebeldia. Nós somos rebeldes. Olha só, antes eu estava falando da vacina. Quantos rebeldes tem que não querem o que querem? A gente é rebelde com as coisas terrenas. Imagina com as coisas divinas. O egoísmo, o orgulho que cerra os nossos ouvidos, os nossos olhos e não deixa a gente perceber
as coisas divinas. Então, ele mesmo sabia, mas ele disse para Bartolomeu, eu tenho certeza absoluta que o evangelho vai ser implantado no coração dos humanos o dia que a alma humana se transformar e florescer. Mas, porém, nós vamos ter que superar essas cristalizações. Então, talvez por isso, ainda hoje, a gente não compreendeu a mensagem tão simples do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo, é não fazer os outros o que a gente não quer pra gente. Por causa da nossa obcecação na vontade própria. A gente quer que tudo seja ao nosso dispor, a nossa vontade. E aí a gente tem o egoísmo, o orgulho, a rebeldia. A gente não é resignado. A gente quer comandar as coisas que não pertencem a nós. Né? Que muitas vezes a gente tem que ser resignado e aceitar e aprender com aquilo. É uma combinação de muitos fatores. Eu ia dizer isso. E que, olha só, com todo... Claro, não, vamos pegar como a Sandra questionou. Puxa, mas de lá para cá. De lá para cá a gente matou em nome de Jesus. Uhum. Muito. Confundindo os ensinamentos dele, né? A gente não virou a chave, né, Sandra? Como você acabou de falar. Alguns assim, ó, pegaram a chave. Quando era para ser pegaram virada... a chave, mas ainda estão colocando na fechadura a chave. Estão procurando a fechadura. Uhum. Tem outros que até já deram uma voltinha, um pouquinho lá, não destravaram. Ninguém de nós destravou tudo ainda, mas... Na mesma pergunta 625 que eu mencionei anteriormente, do Livro dos Espíritos, no complemento da resposta, os Espíritos nos dizem: se algum daqueles que pretendem instruir o homem na lei de Deus, ou seja, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, algumas vezes o desviaram, ensinando-lhes falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimento muito materiais. Ou seja, é tudo aquilo que você falou, Mona. Eu tenho olhos para o que é terreno, mas eu não vejo aquilo que é divino, realmente, aquilo que realmente importa, não aquilo que tem valor na nossa vida, né? E por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as do corpo. Mas aí primeiro a gente precisa entender espírito, alma, continuidade. Aí eu começo a olhar diferente para as vontades materiais, que todos nós temos ainda muito fortemente. Bem arraigado. Então, puxa, tudo que você falou, Mona, mas e ao longo do tempo, pense assim, é claro, Jesus veio. Hoje nós temos a comunicação, não só de agora, já de muito tempo, que nos possibilita a informação chegar, isso há muito tempo já, muito rapidamente. Mas olha só ele, naquele tempo. E até hoje, a gente ainda não conseguiu entender aquelas mensagens, passaram-se 2000 anos. Por quê? Porque ainda, e como hoje, a gente olha para a situação e... resumindo assim a frase, eu vou tender a puxar sempre para o meu benefício próprio. Não é o individualismo, é o egoísmo acima do coletivo. E justamente o que Jesus propôs foi o contrário. Sim. Né? Fazer para todos o bem indistintamente. Né? Ele resumiu o decálogo do Moisés naquele mandamento, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, porque quem ama o próximo tem resignação, tem respeito, tem tolerância, paciência. Honra o pai e a mãe, não mata, não rouba, não cobiça o que é do outro, faz tudo aquilo. Então, foi melhorando, não há a menor dúvida que foi melhorando ao longo do tempo. Sim, nós não teremos como nós estamos hoje, mas que a gente está meio lento, a gente está. A gente poderia, sim, dar alguns passos assim. Cara, o que é amar o próximo? O que é resignar-se? As pessoas ainda têm muita dificuldade de certo entendimento, preocupam-se. Olha, a pandemia trouxe muitos problemas, a pandemia trouxe muitos ensinamentos maravilhosos também. A gente que é rebelde, né, Ayrton? A gente é rebelde, a gente se revolta. Ontem uma colega me relatava sobre, assim, no meio do ensino, assim,
a gratificação que ela teve de ver alunos que às vezes em sala de aula tinham dificuldade e hoje em casa, à distância, aí o pai e a mãe se aproximaram e aquilo mudou muita coisa. Então, lá para trás, quantas coisas aconteceram e ainda não se mudou, né? Mas, sim, estamos dando alguns passos. Deveríamos ter dado muitos outros. Ainda os conflitos, as guerras que nós temos hoje, ainda tem muito resquício. Muita disputa. Muito. Mas a gente pode, sim, e devemos. É chegado este momento da gente parar de abrandar o coração, Exato. né? Puxa, a gente tem que começar a pensar assim, ó, que quando eu ajudo o outro também se interessa em me ajudar. E aí a construção toda fica bem mais fácil. De tudo, da minha vida e não é sendo egoísta que eu vou ser melhor, que eu vou crescer mais, que eu vou evoluir mais. É o contrário. É só a gente olhar as pequeninas experiências que se tem de quando você faz o bem para alguém, por menor que seja. Como aquela pessoa se interessa em também fazer o bem por você. O que a gente tem que entender, né, Ayrton, que a gente está aqui para servir. A gente não está para ser servido. A gente está aqui para servir. Servir quem? A quem está ao meu redor. Servir de co-colaboradora do Cristo para que esse evangelho seja implantado no coração, para que essa terra, que hoje é de expiação, se torne um céu, porque aqui ele não há dúvida que um dia vai ser um céu. Quando o evangelho for implantado. Então nós temos a função. Que vamos fazer isso. É nós que temos que fazer, né? Sendo menos rebelde. Que a gente é muito rebelde. Como o ser humano é rebelde, adora contrariar as leis. Então, imagina as leis divinas, né? Que aquilo vem, às vezes, né, a gente é egoísta, orgulhoso, né? Então, a gente tem que abrandar o coração e pensar que o amor, ele constrói coisas assim e desfaz coisas que nós nem imaginamos. Gente, tem tanta coisa aí na fala de vocês que eu fiz algumas anotações e vamos tentar dar um sobrevoo para dar uma arrematada, porque essa questão é muito importante. Essa questão é importante que a gente possa refletir um pouco melhor. A Mona falou nas nossas cristalizações, né? E eu quero colocar um outro elemento ali junto, que são as nossas conveniências. Ah, com certeza. Porque assim, se por um lado a nossa resistência em abraçar a mensagem do Cristo está pelas mazelas que a gente tem há tantos séculos, né, carregando no nosso coração, e aí Deus nos dá as oportunidades, pela sua misericórdia, das reencarnações, para que a gente possa aos poucos ir aplainando nessas nossas arestas. Se por um lado isso é verdade, por outro lado, a gente ainda está muito contente ou está sendo muito conveniente a gente manter alguns costumes que a gente precisaria abrir mão. Porque é fácil, né? Sim. A gente se modificar dá trabalho. Exatamente, tu falaste ali, a gente veio ao mundo para servir e não para ser servido. Muitas vezes, quando a gente se dá conta disso, é ainda um dar-se conta parcial, porque daí a gente fica escolhendo a quem a gente vai servir. Não é a todos, né? São aos meus, aqueles que pensam como eu, aqueles que que torcem para o mesmo time que eu, aqueles que votam no mesmo candidato que eu, né? Então, nós ainda temos essa bondade misturada com os nossos vícios, né? Então, é uma mistura, como disse o Ayrton, tem um pouquinho de tudo. Né? Das nossas cristalizações, das nossas conveniências, do nosso egoísmo, né? Nós estamos muito cheios de nós mesmos para darmos espaço para o Cristo. É por isso que a gente comentou antes que é preciso chamar o coração para o entendimento. Porque senão a gente fica no nosso pseudo-saber e acha que aquilo é suficiente para nos levar a um lugar melhor. E aí eu me lembro de Einstein quando ele diz que um pouco de ciência afasta de Deus, mas muita aproxima. E assim, a gente começa a vislumbrar um pouquinho, saber um pouquinho de... Olha hoje, gente, nós estamos tão cheios de certezas, tanto... Acho que nunca se falou tanto em ciência e medicina, e todo mundo tem certezas absolutas. Diferentes umas das outras, interessante. Mas tem. No entanto, a gente continua com o problema. Então, gente,
a gente precisa pensar um pouco, né? Manter o equilíbrio, né? Ter um pouquinho de sangue frio, respirar, dar um passo atrás e dizer, poxa vida, será que a gente não está competindo entre nós quem que tem a maior verdade? Será que essa verdade não está no lugar só? Que a verdade hoje, amanhã não é mais, né? Não podemos esquecer disso. Então, nossa, tem muitos elementos aí para que a gente possa conversar, mas vamos adiante. A gente quer comentar um pouquinho aqui os nossos ouvintes novamente, que nós temos participações. Nós temos aqui a minha xará, Sandra Colette, que nos dá um bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Tânia. A Lia nos diz assim: o marco civilizatório da vinda do Cristo de amor está sempre sob ataque, mas nós, cristãos, somos muitos e não somos fracos. Ser cristão é uma bênção que encontramos em nosso íntimo. Lia, eu diria o seguinte: o Cristo sempre esteve sob ataque. Nunca deixou de estar, e não por outro motivo que ele foi embora pelos braços da cruz. Mas o que mais importa não é exatamente ser cristão, mas é ter uma mentalidade cristã que nós encontramos muitas vezes naqueles que nem religião têm, né? Aqueles que se dizem ateus. É o homem justo, né? É o homem de bem de que nos fala o Evangelho. Esse é o foco, porque a intenção do Cristo não é estabelecer uma religião, que sejam todos cristãos, mas que sejam todos cristianizados. Tanto que quando ele teve, ele não estabeleceu religião nenhuma, né? Não construiu nenhum templo, né? Exatamente. Ele não tinha religião. A Clenir nos diz assim: bom dia, irmãos, gratidão, ótimo dia a todos. Mestre Jesus, obrigada pela sua presença e cuidados com todos nós, desde sempre e por todo sempre. Assim seja. Obrigada, obrigada. Cleci nos dá um bom dia, Adriane. A Pola, nossa amiga querida, bom dia, Pola, Clair, Ivone, Sandro Bigolin, bom dia, meu xará. Ailton Correia, que sempre está conosco, Janete e Odete Vianini. A todos o nosso grande e forte abraço. Bem, seguindo. Nós, então, por tudo que já foi falado aqui hoje, nos últimos programas, compreendemos que as lições do Cristo, elas são a sua vida. Né, são o seu exemplo. Cada minuto da sua vida constitui o seu verdadeiro evangelho, que é mais do que aquilo que foi escrito a seu respeito. Né? O evangelho do Cristo é mais do que a soma dos evangelistas. Mas ainda temos os evangelistas, que são lembretes sagrados, né? Ou seja, a mensagem, mesmo para os mais esquecidos, está ali grafada, pode ser buscada a qualquer momento. Por que ainda nos mantemos, então, tão distantes deles, da nossa vida prática e cotidiana? É mais ou menos isso que a gente falava agora, né? A gente não precisa ser cristão, mas estar cristianizado. Será que cabe ao sacerdócio organizado, né, fazer esse chamamento dos homens para cumprir os desígnios do Cristo? Enfim, Ayrton, se puder nos falar um pouquinho sobre isso. Olha, Sandra, eu entendo que sim, porque, como acabamos de falar, Jesus não tinha religião. Mas nós ainda precisamos das religiões, todas elas. Nós ainda na nossa pequenez, né? Pequenez, exatamente, a gente ainda precisa, ele não tinha justamente por quê? Porque o objetivo era unir, entendeste? Até porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão a mim. O que ele quis dizer? Aquilo que ele estava ensinando é e sempre será o que nós precisamos fazer, tudo o que a gente já falou até agora, né? Mas ele não falou, eu e a minha religião. Não. Mas, também numa das citações de Jesus e no livro Nosso Lar, André Luiz fala, muitos chamados e poucos escolhidos em determinado momento. E Lísias, que está acompanhando eles, assim, muitos chamados e poucos que atendem aos chamados, na verdade, né? Porque quando você diz assim, escolhidos, dá a impressão que uns fica para cá, uns fica para lá. Não, na verdade é assim, está ali. E a mensagem do Cristo está em todas as religiões. Sim. Porque todas as religiões, elas propagam o bem, elas propagam o amor, elas propagam... Tem as suas nuances, tem, mas isso também está associado com as nossas mazelas, não adianta. Né? Os religiosos da época fizeram coisa muito pior do que se faz hoje, muito pior. Né? E, claro, todo aquele que estiver à frente de uma religião, ele usar de forma equivocada, voltada aos seus princípios e não a servir, né, Mona?
vai ganhar as oportunidades mais cedo ou mais tarde para ele, reparar esses pequenos erros. Mas, como a gente fala, o amor cobre uma multidão de pecados, e toda essa dedicação, esse esforço, a gente tem que ter muito respeito e muita consideração por todos que conduzem as religiões da melhor forma possível. E, sim, é importante, porque imagine se nós não tivéssemos, Sandra, o sacerdócio organizado. Imagine se não tivéssemos, o que seria do povo? Sim. Quando queria lembrar de Jesus no Natal, lembram do Nicolau e dos presentes. Na Páscoa, do coelhinho da Páscoa. Do coelho e dos ovos lá. Uhum. E o Cristo, que é o aniversariante. Quantas famílias será que fizeram aquela prece? São pastores menores, né, Ayrton? Isso. Nós somos todos ovelhas do grande e bom pastor, o único. Exatamente. Mas esses pequeninhos ajudam a chamar o rebanho para pararmos de nos distrair com tantas coisas que o mundo nos oferece. E aí a gente lembra de novo, o Cristo é nosso mestre sempre, né? Quando ele diz que se o seu olho for motivo de queda, arranca-o. Né? Exatamente. Porque os nossos olhos, os nossos sentidos, eles focam naquilo que a gente consegue ver, ouvir, e a gente passa a desejar. E essas coisas do espírito, que são as únicas que a gente vai levar daqui, a gente acaba deixando para um segundo, terceiro, décimo Elas não são tão palpáveis plano. quanto as materiais. A gente passa desapercebido, né? Porque a gente Então, foca em outras e nesse coisas. contexto todo, nós estamos aqui num programa que é do movimento espírita, né? Então, o espiritismo também vem para lançar muitas luzes, e os espíritos dizem, nossa obrigação para com vocês é justamente ajudar vocês a entenderem verdadeiramente aquilo que o Cristo falou, porque até hoje estão com dificuldade de entender Exatamente. verdadeiramente o que ele falou nas parábolas. isso, e entender para praticar. Exatamente. As duas coisas. É Então, viver, né? Isso. Compreender e viver. Exato. Então nós estamos aqui com esta grande missão, porque agora não dá mais. Vocês precisam mudar. Vocês precisam dar alguns passos. Então os espíritos vêm, então nós no espiritismo, a reencarnação, como você falou, que nos abre assim esse entendimento maravilhosamente, nos faz enxergar as coisas realmente com outros olhos, equilibrar mais esse peso espiritual e terreno, entender melhor o que realmente importa na nossa caminhada. Então os espíritos, justamente o espiritismo vem com esta grande função. Não de contrariar outros, não, gente, não é isso. É o nosso entendimento, é o nosso, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente comunica-se com a espiritualidade, e tudo voltado a justamente a gente colocar em prática os ensinamentos do mestre, né? Viver no bem. Até porque é tão simples, né, Ayrton? Se a gente for pensar assim, a gente tá aqui de passagem. Não vi ninguém até hoje que parte e leva alguma coisa. Então Deus tem um propósito, não é verdade? Por que ele nos criaria assim, seres à sua semelhança, né? Que vós sois deuses, né? Com todas essas características, a gente tem com todas as oportunidades para a gente viver um tempo aqui, desenvolver. E o que a gente leva para o outro lado? O que a gente constrói, né? Muitas pessoas ainda, porque não existe a vida após a morte, porque isso, então querem viver aqui. Não, a gente está aqui construindo para o amanhã. O que a gente fizer aqui vai ecoar na eternidade. Exato. Sabe o que tudo isso me lembra? Assim, talvez nós ainda esperemos, como Tomé, como Felipe, grandes demonstrações. A gente precisa de milagres, né? Para que a gente mude a nossa conduta. E não são poucas as vezes que são uma enfermidade que faz esse milagre da transformação. A gente fica adiando, até que vem uma dor forte na nossa vida. E a gente, então, Professora. desiste de adiar. E eu me recordo de uma passagem dessa obra que tu citaste, está trabalhando bastante. A gente convida o nosso ouvinte a pegar, tomar nos braços. Boa Nova. Boa Nova, né? Em que Filipe, um dos apóstolos, ele busca Jesus e diz assim: Mestre, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus olhou para ele, imagina o olhar de compaixão, e ele responde assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Ele, vivendo com Jesus, pede que ele mostrasse ao Pai.
E nós? Imagina nós. Quem somos nós, então? Será que a gente ainda não está esperando esses milagres? Que Jesus venha em pessoa nos convidar à transformação, sabendo que Ele manda as mensagens todos os dias, das mais diversas formas, só que são sutis. É o que eu li antes. Todo dia é uma estrada prodigiosa. O grande convite de Jesus, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. A chave abre de dentro para fora. Exatamente. Meus amigos, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa Hora Espírita, hoje falando sobre a humanidade depois do Mestre. Passamos mais um Natal e é importante que a gente sempre faça essa reflexão para que a gente não torne a lembrá-lo apenas na Páscoa. Não é? São as datas que a gente costuma lembrar de Jesus. E a gente tem falado tanto aqui em compreender Jesus. Talvez seja mais do que isso, porque compreender é o primeiro passo. Às vezes a gente não precisa nem compreender. Se a gente vivê-lo, se nós o sentirmos, se nós conseguirmos amar como Ele nos amou, que foi o convite, os meus discípulos serão conhecidos por muito amar, nós estaremos no caminho. Compreender fica sendo um passo acessório e secundário. A gente vai depois, no nosso tempo, entender. A gente está precisando é sentir, é meditar, é viver, é fazer a diferença no mundo. E não esperando que seja algo de grande impacto, que seja no nosso círculo de ação, se for dentro da nossa família, não é? Bem, Ayrton e Mona, depois de tudo que nós conversamos até aqui, pode nos parecer fácil, né? E, na verdade, o simples, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. É simples, mas exige que a gente abra a mão de nós mesmos. Por isso que a gente diz que é difícil. Então, a gente precisa se perguntar como é que o povo da época não o reconheceu se ele é esse mestre que a gente tem falado com toda a sua grandeza. Mas aí a gente pergunta, né? A gente pensa, poxa, como é que não reconhecer? Mas aí a gente precisa se perguntar, e se o Cristo viesse hoje? Será que nós o reconheceríamos? Será que nós o aceitaríamos? Quem diria, né? Uma perguntinha assim para mexer mesmo com os nossos sentimentos. Porque ainda temos muitos irmãos, por mais que se observe essa evolução toda que tivemos ao longo do tempo, ele foi realmente admitido como alguém que fez toda a diferença 300 anos depois, né, quando que daí pararam para pensar o Natal para ele, etc. Né? E nós hoje será que íamos para mais 200, 300 também? Será que realmente todos nós o reconheceríamos, pararíamos pelo menos para sentar e ouvir ele e tentar entender? Ou será que ainda muitos achando-se poderosos, um poder vão, ilusório, que não acha que tem e não tem? Será que ainda não iriam contrariar, não iriam talvez, não crucificar, porque não é mais a prática, mas
de repente conduzi-lo a outras condenações. E cada um aceitaria aqueles convites como aquele que ele falou, não, deixa as tuas coisas e me segue. Será que nós deixaríamos as coisas e seguiríamos? São muitos questionamentos, gente. A gente precisa pensar um pouquinho mais com calma nisso, porque aí sim, é para refletir lá no íntimo. Lá no íntimo. Será que ele está lá no íntimo mesmo? Será que ele não está? E será que ele precisa vir, Sandra? Essa é a questão. Será que Jesus precisa? Em pessoa, exatamente. em pessoa, porque ele está entre nós. Né? Ele já veio, deixou a boa nova, o evangelho, falou que viria outro consolador, veio, né? A doutrina espírita para esclarecer, que a gente falou, os espíritos vieram esclarecer tudo que Jesus pregou. Será que ainda precisa voltar? Mona, você falou do espiritismo. As religiões muitas vezes se contrariam, entram em conflito, muitas religiões mundo afora, por não compreenderem aquilo que ele falou. Exatamente. E daí? Será que agora ele viesse e disse assim, ó, sua religião, Mona Lisa, não é bem isso que você está pregando aí, não. É diferente. Há uma disputa pelo monopólio da verdade, não é? Isso aí. E aí, será que... Nossa... Entre as religiões. Entre as religiões. Qual religião? E agora, qual religião que estaria certa, qual que estaria errada? E olha quem que pode nos ajudar a resolver esse problema. A Paula traz uma contribuição muito fantástica. Linda. Olha aqui. Enquanto não trouxer Jesus no coração, o homem não saberá o que fazer de si mesmo. É isso aí. É isso. Iria identificar ele com muita facilidade. Enquanto a gente disputa para saber quem é o intérprete do Cristo... Porque a gente é expert nisso, né? Bastaria senti-lo. Não é? Meus amigos queridos, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa. Já estamos com gostinho de saudade de Quero Mais. E para encerrar... Eu não sei se a gente poderia, meus amigos, ler um pedacinho, um trechinho de uma mensagem de Emmanuel, que é esse mentor do Francisco Cândido Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, intitulado Salvar-se. E tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui durante a manhã. Ele fala a respeito do cenário da Terra quando da vinda do Cristo, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, um trechinho, não vou ler a mensagem toda. Diz o benfeitor, assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Não houve uma transformação repentina, como até hoje a gente não verifica. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. O que nós falávamos antes. A nossa pseudo-sabedoria, que a gente pensa que nos basta. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Foi ali, na cripta sagrada do coração, que Jesus veio lançar a sua semente. E as criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. É de um em um. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga do mundo. Essa é a salvação. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se para educar os outros. E com essa mensagem, nós agradecemos a audiência do nosso ouvinte, convidamos a todos
que possam verificar lá nas nossas redes sociais os horários de atendimento das casas, porque embora as palestras públicas não estejam acontecendo, algumas oferecem o serviço do passe, o atendimento fraterno e a venda dos livros, que são a luz, né, que nos ajudam a manter essa chama acesa. Meus amigos queridos Mona e Ayrton, muito obrigado. Se quiserem fazer as suas considerações finais. Olha, Sandra, a mensagem é de que a salvação que Jesus trouxe para nós não foi a crucificação, mas o exemplo que ele deu durante a sua caminhada. Essa é a nossa salvação. Um bom final de semana a todos e uma existência de muita paz. Eu desejo também um bom final de semana. Obrigado pela oportunidade. E que Jesus realmente renasça no coração de cada um. Esse é o meu desejo. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada pela audiência. Fiquemos todos com Deus e até sábado que vem. Forte abraço. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita